Ó, 8h17, falar sobre crise internacional que atinge o planeta todo. O confronto que está completando hoje, Cláudio Humberto, 7 meses. 7 meses de confronto entre Rússia e Ucrânia, com as consequências para o mundo que a gente já sabe, está sentindo na pele, aqui no Brasil também, lógico. E estamos entrando numa fase que parece que é a mais delicada de todas, né? Depois do discurso do Vladimir Putin, presidente russo, sinalizando que pretende usar todas as forças possíveis para manter o que ele considera o direito dos russos no território ucraniano. Para muitos, esse discurso sinalizou inclusive com a possibilidade de uso de armas nucleares. Para além disso, há um contra-ataque das forças ucranianas, o que faz com que o clima fique ainda mais tenso, envolvendo, lógico, a comunidade europeia como um todo, os Estados Unidos também. Por isso, essa dimensão global que esse conflito já demonstra há exatos 7 meses. Para falar sobre esse quadro atual do conflito entre Rússia e Ucrânia, está com a gente, para nossa satisfação, o especialista em relações internacionais da FMU, o professor Manuel Furriela. Professor Furriela, é um prazer tê-lo conosco, um bom dia. Oi, bom dia. Cláudio, eu queria que você fizesse a primeira pergunta para o professor Manuel Furriela, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, dizer que nós estamos honrados mais uma vez em contar com o doutor e professor Furriela aqui entre nós. Eu não conheço ninguém mais adequado para nos explicar, mais preparado, né? Mais bem informado para refletir conosco aqui, os nossos ouvintes, o que está passando hoje no mundo, né? Na cena mundial, à vista da guerra na Ucrânia, e também os riscos a que todos estamos submetidos com esse conflito. Doutor Furriela, eu queria iniciar a nossa conversa com uma provocação, assim, que foi uma coisa que me deixou muito impressionado. De todos os discursos que eu consegui ouvir e ver na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu esses dias, né, lá em Nova York, o único discurso que eu ouvi falar em paz foi o discurso do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Carlos França. Né? Foi o único que lembrou da necessidade de a diplomacia se impor, né? Cessar fogo, a proposta de imediato cessar fogo. Vamos sentar para conversar, vamos exercitar a diplomacia, é assim que se resolve os conflitos, né? Historicamente é assim mesmo. Mas os outros não. Todo mundo pintado para a guerra, até o secretário-geral da ONU. É uma coisa impressionante isso. Como é que o senhor avalia? A impressão que o senhor teve foi a mesma? Como o senhor avalia esse clima beligerante no próprio Conselho de Segurança da ONU? Bom, primeiramente que a posição brasileira desde o início tem sido muito adequada tanto aos interesses brasileiros, né, porque não poderia se desgastar nem com a própria Rússia, nem com os outros países, e realmente o Brasil tem seguido essa linha, uma linha muito produtiva para os interesses nacionais, que é na lista de prioridades tem que ser essa, né, exatamente os nossos interesses. Isso tem sido muito bem observado. E depois, realmente, você tem razão, os discursos todos são em relação a desgastar a Rússia, o que é um grande problema, né? Não só porque não traz um encaminhamento interessante para o conflito, continua trazendo mortes, perdas estruturais, né? A gente vê a devastação pela qual tem passado a Ucrânia, a devastação econômica pela qual tem passado a Rússia, né? Os custos são muito elevados das sanções e propriamente da guerra, e também tem um aspecto estratégico, que só alguns países europeus já perceberam antes mesmo do início do conflito, né? Que foi o caso ali principalmente da Alemanha, de que um desgaste, uma perda de credibilidade de Putin poderão jogar a Rússia num futuro ou num destino que fica totalmente imprevisível para o mundo todo. Isso é um tremendo risco internacional, né? Então não há nenhum interesse por todos aqueles que observam de forma estratégica a resolução desse conflito em que haja um desgaste completo de Putin, colocando em uma situação de ter que tomar decisões ainda mais assertivas e severas na utilização de equipamentos militares, na intensificação da guerra, na internacionalização da guerra. Então, a posição de Estados Unidos
e muitos países, né, presentes, principalmente nessa reunião da Assembleia Geral da ONU que você mencionou, tem sido uma para discursar para os seus eleitores, tentando demonstrar que tomam providências, mas, na verdade, jogando esse conflito para uma continuidade e para um destino que a gente tem certeza de que não será interessante para ninguém. E, principalmente, um desgaste do governo Putin e da própria Rússia, que traz mais incertezas para o futuro do que propriamente uma situação mais confortável de negociar, de conversar. Realmente você está correto. E, novamente, a diplomacia brasileira e o governo brasileiro tomando a posição mais correta, mais ponderada e mais interessante para todos. E digo aqui também, inclusive para a Ucrânia.